Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o shalom do Senhor, esteja sobre a sua vida em mais essa manhã de domingo, onde as misericórdias do Senhor se renovaram e acordamos com vida, com saúde, acordamos prontos para adorar e louvar o nome do Senhor. Que todos os propósitos eternos do Pai se cumpram em nossas vidas e se cumpram através das nossas vidas. E eu quero ler um texto com você, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão aqui. Aqui a gente tem um grupo de 8 pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem muitos conosco, eu tenho certeza, via internet. E é um pouco estranho, um pouco diferente a gente ministrar assim. Mas o que eu sinto aqui é que o Senhor está aqui. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. E não importa se você está sozinho, o Senhor também está com você, porque Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E quando a gente está falando de propósito, irmãos, muitos perguntam e questionam e escrevem, e há tanta opinião sobre o que está acontecendo neste tempo. E eu tenho aqui comigo que é um presta atenção de Deus para as nossas vidas. O Senhor tem um propósito para nós, e o propósito é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Ele quer, a Bíblia diz que quer. Só que as distrações desse mundo, mesmo do mundo gospel, do mundo evangélico, tem tirado as pessoas do foco, que é a presença do Senhor, que é buscar o Senhor. Coisas que estão acontecendo hoje não acontecem no dia a dia quando nada disso estava acontecendo. Eu vejo pessoas quebrantadas, eu vejo pessoas quebrantadas mesmo, arrependidas. Eu vejo pessoas fazendo um inventário das suas vidas e revendo mesmo os conceitos e os valores. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu estava preparando um salmo para ler. Enquanto eu estava orando ao Senhor e louvando e adorando e até me arrumando, o Senhor falou: não é esse texto, eu quero outro texto. É outra palavra que eu quero que você ministre hoje à minha igreja, a igreja de Cristo, onde quer que ela esteja reunida. Nós estamos num tempo de arrependimento. Muitas pessoas orando, muitas pessoas jejuando, e nós queremos mesmo, mas vai muito além de nós, irmãos. Vai muito além de nós. Que se você está orando, jejuando e se arrependendo, porque está com medo da quebradeira econômica, está com medo de ficar sem emprego, está com medo de morrer ou está ficando doente, não é o objetivo. O objetivo não somos nós. O objetivo do avivamento, do despertar, é o Senhor, é sempre Ele. Tudo é a respeito dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, não é por nossa causa. De novo nós queremos: Senhor, faz passar isso logo, porque eu não posso ficar doente, porque eu não posso ficar desempregado, porque eu, nós precisamos deixar um pouco do eu, esse evangelho humanista. Deus está tirando o foco de nós, o foco é Ele, é porque a igreja estava imersa em pecado, em hipocrisia. Eu não estou falando nem desse sistema, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, mas onde está a igreja de Cristo? A glória do Senhor tem que se manifestar, para que vidas se voltem, para que a noiva seja totalmente limpa, liberta, purificada. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar ao primeiro amor. Não é a nosso respeito, é a respeito dele, é a respeito de Cristo, é a respeito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É a respeito deles, é porque o que nós temos vivido, os shows, a barganha, o evangelho do é pra mim, do Deus me serve, do Deus é garçom, do Deus é minha babá, seu dom, seu me entrega de dinheiro, de riqueza, de prosperidade. Isso não glorifica. O Senhor não merece isso. O Senhor não merece. Não somos nós que não merecemos. Senhor, eu não mereço isso. Sim, nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos o inferno porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É a obra de Cristo, é a graça de Cristo, é a manifestação da obra redentora que nos tira dessa posição e nos leva para uma outra posição. Então, irmão, se você acha que você está com medo, e minhas irmãs, porque o que vai acontecer comigo?
Não, é o que vai acontecer com o Evangelho. Deixa eu falar uma coisa, eu amo ler sobre avivamentos. Os avivamentos desde a Bíblia, os avivamentos que aconteceram na história. Por quê? Porque eu gosto de saber, de entender como o Senhor se manifesta. E nenhum avivamento foi oba-oba, uhul, pula dança. Não foi. Eu não estou falando nada contra a celebração, mas todo avivamento, e se você quiser, vai procurar sobre os avivamentos, começou com arrependimento, choro, lágrimas, rosto prostrado no chão. O Senhor se movia, leia, choravam, realmente sentindo o peso do pecado. Parece que nós sentimos muito mais medo de uma peste do que medo do pecado. O pecado que nos afasta do Senhor, o pecado que tem escandalizado o Evangelho. O Senhor fala, ai daquele por quem via a pedra de tropeço, ai daquele por quem meu Evangelho é escandalizado. Todo avivamento trouxe primeiro um arrependimento. E o texto que o Senhor me levou é um texto muito conhecido, que nós estamos vendo aí no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Eu mesmo coloco, mas o Senhor falou, lê o 13. Lê o 13, o 14 e o 15. Não é o 14 e o 15 só. Leia o verso 13. E é esse texto que eu quero ler com vocês, meus queridos. O Senhor diz o seguinte aqui, 2 Crônicas 7:13. Se eu cerrar os céus, não é o diabo. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo, aí ele fala, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o Senhor diz que Ele resiste ao soberbo, Ele resiste ao arrogante, Ele resiste a toda essa vaidade. É humilhar, reconhecer quem nós somos sem o poder do Senhor. Não é o teu dinheiro que te faz uma pessoa melhor, não é o teu ministério, não são os dons, porque até isso, se o Senhor não nos der, o que será de nós? O que acontecerá conosco? Se humilhar, começa com humilhação. Sabe a humilhação? De considerar o outro superior a si mesmo, de realmente odiar o que Deus odeia, amar o que Ele ama e odiar, rejeitar essa coisa água com açúcar, essa mornidão. Livra-nos, Senhor, da mornidão. Aquece os nossos corações. O Senhor diz que o morno, ele vomita da boca, dá enjoo nele, ele vai vomitar da boca. Eu não quero, Senhor. Aquece os nossos corações e se humilhar. Não comece a falar, relativizar o pecado. Não, o que o Senhor fala que é pecado. Não adianta dar justificativas, não adianta dar desculpas e achar, não é bem assim. É bem assim. Se o Senhor falar isso não, é para a própria proteção, é para que a gente realmente seja um povo diferenciado, cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Se humilhar é reconhecer, eu estou pecando. Nesses dias em que muitos estão buscando ao Senhor, mas eu fiquei muito triste também de ver e de ouvir a estatística de violência doméstica, por exemplo. Pessoas que já sofriam de violência doméstica, e eu estou falando entre o povo chamado pelo nome de Deus. Aumentou pela convivência. O que é isso? Se o Senhor fala, marido, amai as suas mulheres, tenha vida por ela, tratem as suas mulheres como se fossem vasos frágeis. Não é que nós não somos frágeis, as mulheres são até muito fortes, mas os maridos precisam tratar as mulheres
como vaso frágil, tem que ter amor. É na convivência que a gente vai demonstrar isso. Você é o sacerdote do seu lar, pelo menos deveria ser. É você que chama para orar, é você que chama para o culto doméstico, é você que impõe a mão sobre a sua mulher, sobre os seus filhos, e ora, e ora, e ora, e profetiza em nome de Jesus. Mulheres, sejam sujeitas, ajudadoras idôneas, intercessoras. A mulher que o marido, muitas mulheres me procuram e falam: meu marido, eu não sei o que fazer para pregar o evangelho. Então eu vou te falar, fecha a boca. Em Pedro, 1 Pedro, eu não sei nem se é 1º ou 2º, irmãos, porque eu estou falando aqui o que o Senhor está colocando no meu coração, mas eu sei que é 1 ou 2 Pedro 3, o Senhor diz assim: mulheres, vocês que têm maridos que não obedecem à palavra de Deus, ganhem esses maridos em silêncio, com os joelhos dobrados e um espírito manso e quieto diante do Senhor, diante do Senhor. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Hoje eu vejo filhos tratando os pais de qualquer jeito, como se fosse o amiguinho da escola, o amiguinho da faculdade ou o colega de trabalho. Chamam de chato, chamam de louco, chamam de doido, mandam calar a boca, quase batem. O que é isso? O que é isso? O Senhor fala que a maldição vem por causa disso. Família, são famílias. Filhos, obedeceis, honrem seus pais, orem pelos seus pais, tratem seus pais com delicadeza, com amor, com afeição, deem suporte em nome de Jesus. Pais, não irritem os vossos filhos. Tem pais que irritam os filhos e têm afastado os filhos dos caminhos do Senhor, porque são verdadeiros generais. Você não é um general na sua casa, você é pai, você é mãe. Trate com o amor que o Senhor tem nos tratado. Quantos, não só violência doméstica, pornografia nesses dias. Fiquei entristecida, e eu estou falando no meio do povo de Deus. A quarentena trazendo muitos à pornografia, à impureza. Senhor, em nome de Jesus, nos livra disso. É tempo de lavagem. Lava a mente, lava o coração, lava o corpo, lava a alma, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. O que é isso? E aí nós falamos: o que está acontecendo, Senhor? O mundo não merece, nós não merecemos. Será? Se nós temos recebido a graça e podemos orar por misericórdia, porque nós oramos em casa todos os dias. Se nós temos orado por isso, é porque nós sabemos que é graça, que é misericórdia, que é favor do Senhor. E eu peço misericórdia para as nações, e eu peço pelo Brasil, e a gente ora pela nossa vizinhança, pela nossa igreja local, por esse aprisco, pela igreja de Cristo. Sim, livra nos hospitais, livra, irmãos, mas muito mais do que uma peste, do que uma praga que pode ceifar a vida, é aquilo que faz a gente perder a vida eterna. Isso é pior, e nós não temos a mesma intensidade de lutar contra aquilo que pode levar a alma para longe do Senhor. Nós precisamos nos afastar desse tipo de atividade, desse tipo de pecado, de peso, de embaraço, falta de perdão. Fica dando desculpa porque perdoa, porque não perdoa. Tem que perdoar. Naquela cruz, o Senhor olhou para aqueles que cuspiam, que escarravam, que batiam nele, que dividiram as suas vestes, que debochavam dele, que chicotearam ele, que prenderam naquela cruz. O Senhor olhou e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Essa oração vem para você e vem para mim até hoje. Eu creio que Jesus, que ainda é nosso intercessor, Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, todo avivamento começa com arrependimento, mudança de atitude, com transformação. Não adianta você ser um religioso, não adianta estar na igreja todos os dias se não há transformação. A nossa vizinha, quantos vizinhos será que não se escandalizam em casas que se dizem de crentes, de cristãos, e a gritaria. Senhor, é tempo de mudança mesmo, de arrependimento, de chorarmos pelos nossos pecados, de chorarmos. E Senhor, em nome de Jesus,
Deus falar mais santificação, Senhor, mais consagração. Muda-nos, ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor, Espírito Santo de Deus. Os shows gospel cessaram. Cadê? Porque o Senhor fez parar esse tempo. Ou se eu enviar peste contra a minha igreja, mas se seu povo que se chama, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Tem gente que não ora, conhece a palavra de Deus e não fala com Deus, capaz de falar só quando está nas reuniões. Isso não é evangelho, irmãos. Eu tenho que ser bem clara aqui, se esse é o dia, se você não tem prazer na presença de Deus, de adorar e de orar, o que você quer fazer no céu? Se você não quer nem estar com Ele aqui na terra, você vai fazer o que lá em cima? Se lá em cima é falar com Deus, é trabalhar com Ele, é adorar o nome dEle, orar mesmo, e me buscar. Nós temos buscado tantas coisas, nós temos buscado erguer e estabelecer impérios próprios, que caia por terra todo império próprio que nós temos buscado. Guarda, acumula, louco, diz o Senhor. Se essa noite te pedirem a alma, o que você tem, vai ser para quem? Vai ser para quem? Não é para você construir impérios, pastores, líderes, e eu estou falando para mim. Não é uma igreja cheia que diz se a igreja é consagrada ou não, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de poder, de unidade, de humildade, sem panelinha, sem divisão, sem discriminação, sem racismo. É uma igreja que é referencial, a igreja de Cristo, onde o Senhor é o cabeça. Nós precisamos buscar o Senhor e se converter dos meus maus caminhos. Eu creio que eu já falei tudo aqui dos converter dos meus maus caminhos. Não estabeleça império próprio. Você nasceu de novo para estabelecer o reino de Deus. É o reino de Deus. Então, diz o Senhor, então, tá vendo? Tem uma sequência aí. Eu ouvirei dos céus. Aleluia. Vocês que estão aqui dão aleluia. Eu ouvirei dos céus e vou perdoar. Eu vou perdoar a esperança. Eu perdoarei os seus pecados. E eu vou sarar a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.